Com o aumento da comunicação em vídeo, as agências de publicidade começam a ter uma maior demanda para vídeo. E sendo essa tendência de vídeo algo novo, as agências em sua maioria tendo uma maior demanda no estático, quando a demanda de vídeo começa a aparecer, rola um pequeno problema de interação com os programas de vídeo, sendo ele especificamente o After Effects. E por que isso rola? O workflow das agências que tem seu maior foco no estático e também aquelas que produzem vídeo, muitas das vezes não entendem a interação que o Illustrator e Photoshop tem no After Effects. Ou seja, o workflow das agências ainda é tradicional, e quando chega o workflow de animação, rola esse pequeno conflito, porque muitos não sabem como o After Effects funciona e como cada coisa feita no Photoshop e Illustrator vai funcionar no After. Mas, problema resolvido, esse vídeo serve exatamente para isso. Vou te explicar o necessário que cada programa de criação exerce sobre o After Effects. Isso não está incluso o InDesign, porque o InDesign serve para gráfico, beleza? Então vamos começar pelo básico. Vamos lá então para o primeiro tópico, diferença entre os dois programas, Photoshop e Illustrator. Vamos lá. A definição é: o Illustrator é para arte gráfica em vetor e o Photoshop para editar imagem. A principal diferença é que o Illustrator pode ser um programa de vetor, ou seja, trabalha em diferentes tamanhos sem perder a qualidade. Já o Photoshop, por ser um editor de imagem, não tem essa mesma função. Vamos começar pelo vetor, que ele é simples. O vetor você pode expandir a imagem e ele não perde a qualidade. Basicamente isso. Agora, dentro do After Effects, se essa opção aqui esse solzinho aqui, essa opção, rasterizar, se ela não estiver ativa, se você expandir ela perde a qualidade. Simples. Já no Illustrator, não perde qualidade. Simples. Já o Photoshop, também, ele é extremamente simples. Se você escalonar, ele perde a qualidade. Simples, de boa. Porque justamente ele é uma imagem e não um vetor. Vamos supor que eu tenha feito esse layout no Photoshop. É extremamente importante que o tamanho dos ícones ou coisas externas, imagem, enfim, coisas afim para um layout de design. É extremamente importante que quando eu for importar para o After, o animador não venha mexer na escala, porque justamente vai perder a qualidade. E vamos supor que eu tenha importado um vetor pro Photoshop e do Photoshop pro After Effects. Sim, ele perde a qualidade se eu for alterar a escala, porque tudo que é importado pro Photoshop, ele vira uma imagem, não passa a ser um vetor, se caso ele for importado do Illustrator. Outra dica de ouro também, aquelas ilustrações para animação, né, de concept. Por isso que a galera faz aquelas ilustrações gigantescas, porque se caso o cara for mexer na escala, ele sempre vai diminuir, nunca aumentar, porque provavelmente, se ele fosse aumentar a escala, ia perder a qualidade. Simples assim. Segunda parte, telas e artboard. Eu vou falar como isso influencia diretamente no layout dentro do After Effects. Primeiro vamos começar pelo Photoshop e vamos começar pelo artboard. Aqui tá uma artboard com duas telas. Quando se importa a arte em artboard dentro do After Effects, quando se tá em artboard, ele vem as duas telas juntos. Então, um exemplo aqui, ó. O After Effects, quando você importa, ele não entende que isso aqui são telas separadas. Quando é Photoshop, ele entende que isso aqui é uma resolução inteira. Então, ou seja, se tivesse 4 telas aqui, ele seria a resolução das 4 telas em uma só. E por mais que está separado em composição, quando você clica dentro da composição, mesmo assim, ele entende que é a resolução das 4. Então, quando você for mandar arquivo de Photoshop pro After Effects, é extremamente importante que mande ele individual. Não tem como fugir dessa regra. Sempre vai ter que mandar individual, tudo separadinho, porque dá aquele problema que eu falei lá atrás. E um detalhe importante é o Photoshop. Se você importar um shape layer normal, ele não corta quando estiver fora, entende? Ó, ele não corta. Diferente do nosso amiguinho aqui, ó, Illustrator, que ele corta o shape layer se estiver fora. Beleza? Agora vamos falar aqui do Illustrator, o que acontece quando você importa em artboard. Ele corta. Simplesmente assim. E eles veem uma tela só. É aleatório a tela, às vezes é a primeira, às vezes é a segunda ou a terceira. Eu nunca entendi muito isso, mas é sempre uma só
e quando você importa, você não tem como selecionar a tela que você quer e também você tem que separar individualmente certinho, porque o Illustrator é um pouquinho mais chato, porque como eu falei, ele corta aqui em cima, ó. Ele corta o shape. Se tiver qualquer coisa fora, ele corta. Se tiver tipo qualquer coisa fora da resolução determinada, ele corta qualquer coisa. Fotografia, shape, imagem, qualquer coisa ele corta. Beleza? Bem simples aí. Então, revisando, quando for criar qualquer coisa de Illustrator e Photoshop e tiver em Artboard, tem que separar por telas individuais. Beleza? Então vamos aqui no terceiro tópico, que é nome para as layers, né? Que parece que é óbvio, mas aparece cada bucha pra gente arrumar. E uma delas é essa, né? Composições todas sem nome. Vamos supor aqui, ó, eu coloquei quadrado C, seria quadrado cima, quadrado M, que é meio, né? E quadrado B, que é baixo, no caso, né? Aqui o background, que é o BGzão. E se caso tiver fonte, eu coloquei aqui tipo, é só pra simbolizar. Colocar também o nominho, né, pra ficar certinho. Porque esse aqui foi feito no Illustrator. No caso, no Photoshop aparece o nome certinho, né? Já no Illustrator não aparece. Então, né, vamos aí colaborar pra ficar certinho. Porque se vem arrumado, o animador vai ter menos tempo pra animar, porque ele vai estar gastando arrumando, né? Consertando as composições. Vamos supor que tem aqui, ó, um bilhão de quadrado aqui, ó. Aí esse quadrado aqui tá aqui embaixo, sendo que ele não é o último. Vamos supor que ele tá aqui embaixo aqui, ó. Sendo que ele não é o último. Quem tá o último é esse aqui. Quem tá aqui é esse aqui, ó. Só que esse aqui tá lá em cima. Aí o animador vem e pega... Porra, esse aqui... vamos supor que esse aqui é o de cima. E tá só layer. Aqui, ó, layer. Aí o cara... será que esse aqui é o primeiro? Não, esse aqui é o que tá lá embaixo. Porra. Imagina a treta que é pra arrumar isso aqui, né? Então, vamos deixar organizadinho, bonitinho aí pra os animadores gastar mais tempo animando do que, às vezes, arrumando projeto, né? Agora, no último tópico, que é o quarto, é pastas, arquivos de criação / animação. Também parece ser óbvio, mas... a galera peca muito nessa questão de organização dos arquivos, né? Às vezes tá arquivo de Illustrator com Photoshop, com animação, com áudio, com tudo, né? Isso também não é o ideal. Então, eu tenho uma pasta, um estilo de... que eu sigo, uma metodologia, né? Um workflow para esse tipo de coisa, né? Eu faço aqui a pasta do arquivo normal, a pasta do arquivo de After Effects, que é o arquivo de vídeo, arquivo de Illustrator e PES, que é o Photoshop, material, que fica todas as coisas externas, tipo imagem. Aqui dentro também eu coloco o áudio, aí dentro aqui tem subpastas que é áudio, imagens, vídeo, sei lá, tipo, falar fontes de apoio. Tudo que for apoio vai estar aqui. Aqui vai estar o que no render vai ser o vídeo final. E o roteiro, se caso eu fiz algum roteirinho pra fazer algum vídeo, tem aqui o roteiro também, beleza? É bem simples, que também a galera peca muito nesse sentido. Também tá tudo misturado, arquivo de Photoshop com Illustrator. Enfim, vamos aí tentar também deixar as coisas mais fluidas, né? Pra ser um workflow mais organizado pra todo mundo. E também, às vezes o animador quer procurar um arquivo, às vezes o arquivo tá na pasta de PES, mas poderia estar na pasta de apoio. Aí fica com a mó zona, aí o cara também gasta mó tempo procurando arquivo. Enfim, vamos deixar bonitinhamente aí pra melhorar a vida de todo mundo, né? Então, finalmente encerramos a base. Falamos o basicão de organização, a diferença entre os dois programas. Enfim, a base está encerrada para finalmente falar sobre o programa em si. E vamos começar pelo Photoshop. Então vamos aqui começar a aula, falar sobre coisas do dia a dia de um animador, que são elementos normais que normalmente um animador encontra em arquivos, né? Que é o saudosíssimo Photoshop, que muitos odeiam ou amam demais. Eu prefiro mais o Illustrator, mas gosto pessoal. Então vamos lá. Primeiro é o Shape Layer, que é a forma básica criada dentro dele, que é aquele famoso quadradão aqui, que você chega aqui, sombra aqui.
esse famoso quadradão aqui normal. Isso aqui dentro do After Effects é conhecido como Shape Layer. Quando você cria essa forma básica no Photoshop, é reconhecido como Shape Layer, mesmo criando lá. Mas ele não é um shape. Por quê? Porque diferente do Illustrator, você não consegue manipular essa forma básica. Por quê? Porque ele é uma imagem, né? A gente falou na anterior. Então isso aqui só é uma imagem. Você não consegue pegar a ponta dele aqui, ó, igual no Illustrator. Pegar essa ponta aqui e manipular ele assim. Ó, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Você não consegue pegar essa parte aqui, ó, em cima. Converter para path. Ó, você não consegue pegar ele aqui e converter. Porque justamente ele é um PNG. E como eu falei, tudo que é criado no Photoshop automaticamente é um PNG, é uma imagem, um JPEG, como você quer dizer. Mas é uma imagem em si, ela não pode ser manipulada, beleza? Shape já foi, bem simples, tá? Tranquilo. Vamos tirar aqui. Agora vamos falar das pastas. Eu vou usar esse exemplo aqui com 2 shapes também. Porque o que acontece quando você tem um arquivo que tem várias pastas, né, no caso, né? O que acontece quando você importa isso pro After Effects? Eu vou clicar aqui, ó, na composição, que é Shape, aqui, ó. Coloquei. E aqui temos aqui, ó, o Shape normal. Aí, se você tiver outra pasta dentro dessa composição, né, que foi feita desses shapes, se você clicar, ó, cria outra composição. O que é a composição? A composição seria, no caso, outra tela dentro do After Effects. Por isso que quando se cria algo no Photoshop, é interessante que não deixa 1 bilhão de pastas, tipo, igual nesse exemplo aqui, ó. Não é necessário você ter isso, porque acontece isso aqui, que é ele cria várias composições. Aí, pra mim manipular isso aqui, vamos supor que eu quero manipular, sei lá, o position dele normal. Vou fazer aqui, ó. Positionzinho. Sei lá. Eu tenho que manipular aqui dentro. Porque, no caso, ela foi composta, né? No caso, né? Ela foi composta junto, né? Eu não consigo manipular ela aqui. Eu não consigo abrir ela, dar um aqui pra baixo. Ah, será que eu consigo? Não, não dá. Então eu vou controlar ela inteira. No caso, ó. Aí ficaria toda bugada. Aí se eu quero controlar ela, eu vou ter que entrar na composição dela individual. Que não é essa aqui. Entendeu? Por isso que não é ideal fazer dessa forma. Separar tudo certinho. Porque, no caso, se eu quero manipular, é só o animador vir, clicar e manipular, fazer a imagem, position, scale, enfim. Ele consegue manipular de boa. Beleza? Então o ideal não é fazer 1 bilhão de pasta dentro de várias pastas, porque isso dá muito ruim dentro do After Effects. Esses 2 encerrados. Então vamos lá pra máscara, né? Talvez seja o efeito mais usado dentro do Photoshop. Então uma coisa interessante com ele, se você consegue aqui dentro do Photoshop, você consegue manipular ela, você consegue modificar. E outra coisa interessante também, que você dentro do After Effects, você consegue modificar a máscara. Se caso ela foi feita em texto, você consegue alterar. Você consegue colocar outro nome, enfim. Máscara encerrado, é bem de boa também. Vamos aqui pro efeito, aqui na parte de cima, aqui, ó. Efeitos. Vamos lá. Os efeitos, pelo menos com o Photoshop, você consegue aplicar eles e não dar bug. O que acontece com o Illustrator, dependendo do efeito que você usa, ele pode dar uma bugada. Eu usei aqui o efeito de... Aqui, ó. Tá original. Coloquei um Hue e um Curve. Esse tratamentinho bem básico na composição aqui dessa imagem. Mas o que eu quero dizer mesmo, que dependendo do efeito, pode bugar. Como tem 1 bilhão de efeito, não faz sentido eu colocar aqui. Mas esse simples, assim como eu falei aqui da Curves e o Hue, né, que tira a saturação, são de boas, esses não bugam, tá? Mas alguns tendem a bugar. Então é testando no dia a dia, trocando ideia com o animador e o designer, eles vão se trocando a figurinha. Mas enfim, esse é bem simples também. E não dá para alterar o efeito aplicado no Photoshop, tá?
se aplicou lá, não tem como alterar aqui, beleza? Agora, vamos aqui para fonte. Como mostrado naquele exemplo da máscara, você consegue manipular a fonte aqui. Eu consigo converter algo que foi usado no Photoshop, eu consigo alterar aqui, no caso. Vou colocar aqui, ó. Você consegue alterar, no caso. Então, é bem de boa também. É algo simplesão de entender. E quase o último, que é o gradiente. Como automaticamente ele vira uma imagem, então ele não pode ser manipulado. Então temos aqui, ó, o gradientezão aqui, ó. Ele não pode ser convertido, então é um daqueles efeitos quase, basicamente. Ele tá aqui e não pode ser alterado, justamente porque ele é uma imagem, tá? Então esse é o simples do simples do Photoshop. Se faltou, comente aí no... Talvez eu possa fazer uma parte 2 do Illustrator e Photoshop. Mas esse é o simples do simples do simples para um designer entender, para quando for fazer qualquer coisa para um animador, ele vai entender o necessário para fazer o layout do designer, no caso, o art, enfim, sei lá como que a galera chama. Enfim, esse é o necessário do necessário, tá? E outro para fechar é aquela parada das layers. Deixar tudo separadinho, que esse é o mais importante, cara. Esse é um dos mais importantes. Deixar tudo separadinho. Isso, quando vem o arquivo assim pro animador, esse é o céu. Então, esse aí, reiterando, deixar aqui esse espacinho especial para ele, porque é extremamente importante. Então, Photoshop encerrado. Vamos agora pro Illustrator, que é o que eu amo particularmente. Então, vamos começar a aula sobre o Illustrator, né? Programa que muitos odeiam e muitos amam, e eu sou aqueles que amam ele. Eu gosto muito de trabalhar com ele, porque pra mim, vetor e shape e After Effects combinam totalmente. Então vamos começar pela ordem que eu falei no Photoshop, que é o Shape Layer, né? Que eu já expliquei que na base, que quando o arquivo é feito no Illustrator e é importado para o After, ele vira um vetor e pode ser manipulável. Ele não é uma imagem, no caso. Isso só acontece se eu converter aqui, ó. Porque se eu não converter, vamos voltar aqui, ó. Eu não consigo editar as laterais dele, ó. Vamos supor que eu quero fazer essa ponta ficar um pouco mais agressiva, no caso, né? Aqui, ó. Eu só consigo fazer isso se eu converter. Eu consigo fazer se eu converter aqui, ó. Converti ele para arquivo de After Effects, que é o Shape, né? Você consegue fazer isso, né? Diferente do Photoshop, que não tem essa opção. Porque justamente ele é um PNG, ele vira uma imagem no caso, né? Não um PNG na conversão, mas tem a funcionalidade, ele é uma imagem normal, não pode ser manipulável, beleza? Vamos aqui, ó. E quando tiver 2 em 1, né? A gente viu que no Photoshop ele cria uma porrada de composição dentro do After, né? Se tiver aquelas máscaras. O que acontece se for feita a mesma coisa aqui dentro do Illustrator? A priori, se você não converter, se você não for manipular, não for fazer nada, ele vira um arquivo só. Ele se unifica. Ponto. Se for o arquivo normal dele, o padrão do Illustrator, ele vira uma só. Se você converter, sim, é possível você manipulá-lo. Você consegue e tal, mexer na ponta, já você consegue. Isso aqui é o... Você consegue... Esse aqui você consegue, ó, manipular a ponta dele. Só se for vetor, tá? Porque se ele tiver unificado em uma máscara e tiver uma imagem, vou pegar isso aqui, ó, máscara com imagem. Se você converter, ele cria esse shape cinza, se for imagem no caso. Então, não é interessante... Quando tiver imagem, né? Tiver aquela máscara, tiver uma imagem, e você precisar alterar, fique sabendo que não é possível. Então, é aquela regra que eu falei. O ideal é o animador não precisar ficar alterando as coisas que já estão prontas. Quando chega na mão do animador, o ideal é que ele já pegue e já anime. Se ele for alterar assim, é coisas mais sucintas, assim, coisas mais pontuais. Não o tempo inteiro ficar alterando. Então, se misturar
um vetor com imagem, acontece esse bug e não é possível alterar dentro do After Effects, beleza? E se for vetor e máscara, como os outros exemplos, ele não cria composições, então você não consegue manipular ela individualmente. Você consegue manipular se for vetor com vetor, ó. Você consegue, no caso ele anula aqui, então no caso eu teria que fazer uma outra máscara, mas a priori você consegue manipular ela não acontece aquele bug que eu mostrei. Ele é bem de boa também, mas o ideal é não ficar alterando, beleza? No caso, quando é feito assim, o cara cria uma máscara aqui mesmo e tal, enfim. Mas, por via de regras, o ideal é não alterar. Já fui aqui as máscaras, bem de boa. Agora vamos aqui pro nosso glorioso efeito, né? Que a galera gosta de aplicar bastante. Mas tem ressalvas. O Illustrator, ele não é o ideal para você ficar aplicando efeito. Porque rola alguns bugs. E muitos bugs. Então, a parte de efeito é uma parada que você tem que ficar testando. Usei aqui o exemplo de opacidade. Até mesmo a opacidade, o defeito no Illustrator e é importado, ele anula, ele cancela basicamente, né? Então, quando se trata de efeito, o ideal é ficar testando, trocando ideia, e se bugar, vai ter que fazer de um jeito que funcione. Então, a parte de efeito tem que se tomar muito cuidado quando se trata de Illustrator, porque, como eu tinha falado na base, o Illustrator ele é mais chatinho para essas coisas que não são shape layer, que não são vetor. Já o Photoshop ele te dá muito mais liberdade. Já o Illustrator, infelizmente, não. Beleza? A parte de efeitos já foi. Vou falar da fonte. A fonte também é a mesma coisa. Você não consegue converter ela para editar, diferente do que acontecia no Photoshop. Ó, não é possível. Só é possível, a parte de efeito também, só é possível editar se você tiver um plugin externo que é o Overlord. Mas como todo mundo não tem, né? A grande maioria não tem. Então, eu estou falando aqui a base do programa, a tripa dele, sem efeito nenhum, sem plugin, sem nada externo, para melhorar, né? É uma coisa que eu não sei porque que a Adobe não corrigiu isso, não deixou isso já nativo. Enfim, não é possível modificar nem a fonte, tá? Então, se veio do Illustrator com fonte, aposte que não vai ser possível editar, exceto se você tiver o plugin da Overlord. Vamos aqui cancelar aqui, ó. O que sobrou foi o gradiente, que é um outro efeito também. O que acontece quando você importa alguma coisa que tem efeito no Illustrator? Quando você converte, se você quiser, sei lá, mudar a cor do gradiente, o que acontece? Ele vira o cinzão. Simples assim. O Illustrator, ele é muito chato quando se trata de coisas que não é vetor. Ele é muito chato quando se importa pro After Effects. Então, essa é a base do que você precisa entender sobre os dois programas de criação da Adobe, Photoshop e Illustrator, tá? Tem outros programas de criação, então eu quis tratar só os dois, porque são os dois mais usados. Encerrado a aula, né, sobre Photoshop e Illustrator, o básico que você precisa entender. Espero que vocês tenham gostado. Se provavelmente ficou muita informação, eu posso fazer uma parte 2 sobre as influências que esses dois programas têm no After Effects. Se você gostou, deixe seu like, comente, vamos trocar figurinha, porque é extremamente importante trocar figurinha quando se trata da área de criação, beleza? Um abraço, até a próxima.